Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Infomoney TV, gravando uma entrevista hoje, mercado imobiliário, nossas entrevistas semanais, quinzenais. E hoje vamos falar com o Marino, Luiz Ernesto Marino Neto, que é o CEO e fundador da consultoria BSH International. Vamos falar um pouco da hotelaria. E eu sou o Ricardo Rosa Reis, sou incorporador, investidor, também conselheiro de administração e gestor. Escrevi um livro que chama-se Lucre com Imóveis. Esse livro hoje está à disposição como um curso aqui no Infomoney. Você entra em infomoney.com.br, vai nas barrinhas ali, entra no cursos, rola para baixo e tem o curso Lucre com Imóveis. Vamos falar um pouquinho mais no final aqui da entrevista sobre isso. Queria apresentar o Marino um pouco melhor. O Marino já é um colega de longa data, né, Marino? Tem quase 20 anos que a gente já tem um relacionamento profissional. Sim. O Marino, ele fundou a pioneira consultoria hoteleira para investidores, incorporadores e também redes hoteleiras. Trouxe várias redes internacionais, tem vários casos de sucesso, ele vai contar um pouquinho aqui. Gerou e ajudou a fazer consultoria para mais de 5 bilhões de reais em mercado hoteleiro aqui no Brasil, e vem nos ajudar aqui a olhar um pouco mais o mercado e entender um pouco mais como que é esse investimento. Então, Marino, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com você. Enfim, a gente se conhece há uns 20. A BSH, que eu fundei em 89, vai celebrar 30 anos agora em janeiro. Opa, 30 anos já. Então são 30 anos de história com o mesmo CNPJ, né? Muito importante do Brasil, não é fácil, 30 anos, passou por altos e baixos aí, a gente viu o mercado ficar comprador, ficar vendedor, né? Empreender no Brasil realmente é muito difícil. Sim. A BSH, pelo fato de ter sido pioneira, ela também se tornou uma grande escola. Hoje nós temos ex-colegas nossos em posições importantes em várias companhias, tanto de hotelaria quanto de investimentos. E nesses 30 anos a gente ajudou o mercado, né? Nós ajudamos a estruturar um pouco mais de 5 bilhões de reais de empreendimentos hoteleiros que estão aí operando em 22 estados brasileiros, mais no Uruguai e na Flórida. E realmente, como a gente começou muito cedo, sim, a gente só tinha uma alternativa, era gerar nossa própria demanda. Certo. Porque o mercado era muito pequeno e bem complexo, muito diferente do que é hoje. É complicado você pensar num negócio de longo prazo com inflação de 50% ao mês. Sim. Foi isso que eu peguei quando eu comecei a empresa. Mas de qualquer forma, a gente teve sucesso. Logo no primeiro ano, nós introduzimos no Brasil o Grupo Meliá de Hotéis. Certo. Depois vieram vários outros, como foi a Superclubs, como foi a Sonesta, como foi a Howard Johnson, como foi Days-Inn, como foi Ramada, como foi Tivoli, como foi NH Hotels, como foi Red Roof. Enfim, a gente tem aí uma série longa. Até o final do ano a gente deve anunciar mais um grupo internacional adentrando aqui no Brasil. E isso é algo que a gente aprendeu a fazer, que é vender o Brasil lá fora. Não é fácil, é muito difícil, porque o Brasil é um país bem diferente de todo o resto do mundo inteiro. Sim, ele é um BRIC, mas é um BRIC diferente dos asiáticos lá, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou conversar com um investidor internacional, eu costumo dizer para ele o seguinte: imagina um país que tem bases macroeconômicas diferentes de todas aquelas que você está acostumado no hemisfério norte. Tá. Né? Porque assim, hotelaria é um negócio cuja grande vantagem é que você pode atualizar suas tarifas todos os dias. Tá, você ajusta a inflação, você vai ajustando ali todos os dias. E competição, principalmente. Se você tiver uma demanda maior, você aumenta o seu preço. E o motivo pelo qual grandes investidores internacionais gostam de investir em hotelaria é porque eles podem trazer para hoje mais valor do que qualquer outra classe de ativos de real estate. Então, quando você vive numa economia em ascensão constante, você tem muito maior probabilidade de ter mais ganhos
com real estate de hotelaria do que com real estate em qualquer outro negócio. Isso é um dado novo, né? Então, no mercado imobiliário, quando está crescendo, a hotelaria vai melhor do que uma renda de aluguel. Exatamente. Então, isso já é uma primeira dica dos nossos investidores. Aí, mercado crescendo, vai apostar na hotelaria. Bom, não é sem motivo que Blackstone e outros tantos grandes investidores mundiais têm preferência por hotelaria do que qualquer outra classe de ativo de real estate. Sim. Agora, o Brasil é um país cuja economia vive ciclos senoidais. Tá. Então, o que acontece? Você tem altos e baixos com grandes picos. Tanto de mercado quanto de câmbio, né, Marino? E as duas coisas impactam quem rende fora, né? Impactam o negócio. Então, você imagina o seguinte, se o mercado começa a cair, se você reajusta os teus preços todos os dias, você também reajusta o preço para baixo. Está baixando a tua expectativa. Então, muita gente teve experiências ruins em hotelaria no Brasil porque entrou no mercado no pico e logo, na sequência, começou a perder valor. Ou no pico do mercado hoteleiro, eu entrei no pico do mercado hoteleiro, você está falando. Ou no pico do mercado imobiliário. Ou no pico do mercado de câmbio também, né? Tanto faz, a pessoa entrou com 1 para 1, de repente desvaloriza a moeda, não vai levar os lucros para fora como levavam, né? Mas hoje em dia a questão do câmbio é menos relevante. Está menos relevante. É menos relevante. É mais o investidor oportunista que olha para isso. Tá. Né? Aqui vem para longo prazo. Obviamente você tem oportunidades. Vamos dar como exemplo uma transação recente. Né? A GTIS tinha 70% da BHG, a GP Investimentos tinha 30% da BHG. Quando a GTIS entrou no capital da BHG, o câmbio era outro. Uhum. Ele comprou os 30% recentemente da GP quando o câmbio estava acima de 4,10. Hoje o câmbio já está em 3,80. Sim. Né? Então, existem movimentos oportunistas. Existem movimentos oportunistas de você fazer posições de investimentos em negócios desse tipo. Mas, genericamente falando, a hotelaria ela deve oferecer melhores condições de retorno do que qualquer outra classe de ativos imobiliários. Né? Por quê, Marino? Pelo fato de você poder atualizar os seus preços todos os dias. Entendi. Você Agora, pode pegar onda positiva, né? Exatamente. Está preso num contrato de longo prazo, independente da economia, você consegue ir ajustando para cima ou para baixo. Se está crescendo, você pode ganhar mais. Agora, como hotelaria é um negócio de pouco conhecimento, né? E as pessoas desprezam os riscos desse negócio, porque acham que é um negócio muito simples, acabam, via de regra, se posicionando no momento errado e acabam saindo no momento errado. Entra errado, entra na alta, sai na baixa. Fica desesperado na baixa e sai. O que é o comércio? O comércio é você comprar barato e vender caro. Sim. Né? Saber comprar muito mais do que saber vender. Aí você garante, né? Exatamente. Na compra que você vai garantir o teu retorno, né? Então, hotelaria também é isso. Tá. Então você não pode desprezar os riscos desse negócio. E existem N riscos dentro desse negócio. O mais comum, né, inclusive faz parte da minha tese de mestrado, a classificação de riscos de investimentos e hotéis, o mais comum é o que a gente chama de risco de demanda. O que significa isso? Quando o mercado ele apresenta uma demanda muito grande, ele faz com que os hotéis tenham performances muito boas. Aí chama atenção de todo mundo, entra um balaio de concorrente junto ali no... É isso que gerou basicamente a famosa onda dos flats de quase 20 anos atrás. Certo. Né? Então, a cidade de São Paulo, por exemplo, tinha 5 mil quartos de hotéis com marca internacional. 6 anos depois tinha 32 mil. Obviamente, uma explosão de oferta desse tipo... Um choque de oferta. Acaba gerando desequilíbrios muito grandes no mercado. Então, o investidor, ele precisa saber em que momento entrar e em que momento sair. Você está tocando um ponto muito importante, que é a oferta e demanda. De tudo que a gente conhece no mercado imobiliário, o que mais importa de tudo é saber como que está essa oferta e demanda para saber a hora de entrar e de sair. Às vezes a lição é doída, né, para aprender, quem entra errado ou sai errado, aprende de forma mais difícil, né? Exatamente. Melhor é estudar, aprender, contratar um consultor. Tem vários consultores fora o Marino, no mercado também. O Marino é um dos não faz propaganda dos meus concorrentes. Não, mas o Marino começou fazendo essas análises de mercado, depois ele fez a parte também de ajuda a desenvolver os produtos hoje em dia e depois faz a parte de asset manager. Mas nessa parte de investimentos,
Quanto que é a expectativa de retorno, Marino, para quem investe? Qual é o investimento? Você tem dois tipos de investidores. Esses que compram os flats, o condo-hotel, hoje em dia, até vamos falar um pouquinho mais na frente sobre essa nova regulamentação que você ajudou a criar, junto com o mercado, Da CVM. Da CVM, e também tem esse grande investidor, que é a pessoa que chega e entra para comprar um hotel ou uma nova rede, né? Qual é a expectativa de uma pessoa para poder apostar nisso e qual é o valor médio aí, tanto do investimento mínimo quanto de um hotel inteiro? Então vamos lá. Depende do perfil do investidor. Então, existem, vamos falar, desde o mais conservador, Tá, que a gente chama de Dona Maria, tá. que é aquela senhora que pretende adquirir um negócio de base imobiliária de pequeno valor, que pode pagar contribuições mensais e tem mercado secundário para efeitos de lhe dar liquidez. E só um pouquinho, a Maria, geralmente ela acha que está investindo no imóvel, ela está investindo num negócio de turismo, que é bem diferente do imóvel, né? Então tem uma certa diferença entre a pessoa que comprou o flat no início lá, imaginava que ia ter uma renda de imóvel ali, não sabia que tinha essa variação toda do negócio de turismo. Mas aí tem a Dona Maria. Então tem a Dona Maria, que é a mais conservadora, Tá, e que procura um negócio com este perfil, tá. e que acaba buscando taxas de retorno muito compatíveis com taxas bancárias. Então, Renda vamos fixa. falar de renda fixa. Tá bom. Então, o parâmetro é mais ou menos esse. Tá. Né? Que é o mesmo, 6%. que é o mesmo parâmetro também de quem investe no fundo imobiliário mundialmente falando. É um sujeito que vai competir por taxas bancárias com um determinado nível de risco menor, porque você tem uma base imobiliária por trás daquele título. Então, você tem a Dona Maria. Tá. Do outro lado, vamos dizer, mais agressivo, Tá. você tem os fundos oportunistas, Tá. que procuram taxas de 20% ao ano. Né? Então, a Dona Maria esse quer 6 a sujeito- 8 e o outro quer 20. Quem está Então, arriscando mais, incorporando. A Dona comprando. Maria, o fundo soberano que está olhando o retorno em 50 anos, Tá. e o fundo oportunista, você tem essa diferença. Variação, tá bom. Né? Você vai falar, bom, mas como que se consegue ganhar 20% ao ano com hotelaria? Existem situações muito específicas. Né? De um investidor hoteleiro que, por N motivos, precisa dar saída do seu ativo, Tá. e está disposto, muito provavelmente, a vendê-lo por um preço inferior para obter liquidez imediata. Né? Então, você tem alguém que esteja, algum grupo econômico que tem uma diversificação de investimento e que uma das diversificações é a hotelaria, ele está precisando de caixa. Sim, vai vender o Ele que não é pega o e core vende- business dele, né? Ele pega e vende aquele ativo, usualmente pelo custo de reposição, Tá. que não Fez é o caixa valor dele. do negócio. Tá. Então, este fundo oportunista acaba adquirindo este ativo pelo valor de reposição e que acaba podendo atingir os 20% que ele deseja. Porém, este ativo precisa estar dentro de um mercado em que ou está no início da ascensão ou está em estágio pré-ascensão. E o Pra fundo que sabe ele- disso, né, Marino? O fundo tem uma visão melhor do ciclo e tudo mais, né? Na verdade é o seguinte, conhecimento você ou adquire por experiência Ou compra. ou adquire por terceiros. Ou compra terceiros, claro. Quem está aqui já está vindo de fora, né? Ou está aqui mesmo, não conhece muito bem o mercado. Então é possível você identificar esses momentos, Tá. desde que você tenha ou conhecimento interno dentro da sua organização, ou você compre este conhecimento. E como que é na região? São Paulo é um mercado que deve estar indo muito bem, imagino. O Rio passando aqueles problemas pós-Copa e super oferta, né? Pós-Olimpíada, Minas Gerais também passou por isso. Como que está o Brasil? Assim, dá uma foto para a gente do raio-x, como é que está hoje o país aí? O país, com vamos lá, oportunidade? vamos dividir o país em dois segmentos, os negócios urbanos e os negócios de lazer. Tá? Os negócios de lazer vêm sofrendo ao longo dos últimos anos por conta da nossa crise Lazer são econômica. resorts, você está falando? São hotéis de lazer, Tá. tanto no interior do país, No litoral. hotel fazenda, quanto no litoral, hotel de praia. Tá. Os hotéis voltados ao público de lazer, eles têm sofrido por conta da crise econômica, que enfim, abateu o Brasil Claro. ao longo dos últimos 4 anos, e também por conta
da fama de insegurança. Né? Então, ainda que o nosso produto esteja barato por uma questão de câmbio, né? Você também tem outros produtos que concorrem no mercado mundial, de praia, por exemplo, e que pode te gerar uma satisfação pessoal, um produto muito parecido, igual, até superior, por um preço mais barato. Com México, Tailândia. Porque nós temos custo Brasil, nós temos um monte de problemas que faz com que o nosso produto custe mais caro. Isso não significa que o empreendedor vai ganhar dinheiro. Né? Então, nós temos naturalmente um custo mais caro, seja por legislação trabalhista, seja por temas burocráticos, seja pela complexidade tributária, pela complexidade da legislação ambiental. Você tem N fatores que fazem com que o nosso produto custe mais caro. Né? Então, a crise econômica diminuiu a capacidade de gasto do brasileiro de uma forma geral, e o nosso público estrangeiro, ele tem receio de vir para cá por uma questão também de segurança. Então, tem várias conjunturas ruins aí para lazer no Brasil, a crise, mais o risco da segurança, né? Então, o preço, todo o custo do Brasil. O público de lazer tem sofrido por conta disso. Os hotéis de lazer, vamos assim dizer. E os hotéis urbanos, eles têm seguido basicamente o comportamento dos negócios nas suas cidades. Né? Ainda que a economia tenha estagnado, tenha decrescido, enfim, ao longo desses últimos 4 anos, existem cidades como São Paulo que não foram afetadas por uma onda de novas construções, de novas ofertas hoteleiras. Então isso fez com que os hotéis, bem ou mal em São Paulo, conseguisse pagar suas contas e até gerasse um lucro modesto, mas gerasse um lucro. São Paulo é um caso diferente, que essa super oferta do Rio hoje aconteceu em São Paulo em 2000, né? Ficaram muitos anos sem construir nenhum hotel em São Paulo, mas por motivos distintos. De oferta. Por motivos distintos. No caso do Rio de Janeiro, houve uma culpa extremamente grave do setor público. Porque o setor público ele veio e te gerou um incentivo para a construção, junto com uma informação falsa, né? A informação falsa de que o movimento turístico iria se perpetuar, porque em Barcelona aconteceu isso. Né? Ele trouxe uma informação falsa, por quê? Porque Barcelona foi uma exceção à regra geral. Entendi, não é o caso comum. Né? E essa informação falsa foi gerada basicamente por empresas que tinham interesse nessa expansão. Animou muito o pessoal, então. Empresas que estão na Lava Jato. Então, se eu fosse um advogado, eu pensaria até em eventualmente processar o Estado do Rio de Janeiro, né, pela falsa informação distribuída que acabou induzindo erroneamente o investimento. Entendi. Esquentaram demais. Nós não temos nenhum investidor lá. Aliás, todos os investidores que pediram nosso aconselhamento, nós falamos, não invista lá. E não é hora de comprar agora lá? Não, e o pior é o seguinte, que tem alguns investidores que nós aconselhamos, não vá, não invista. Ele entrou e agora que ele entrou. Que resolva para mim, Mariana. Não existe como você fazer essa solução sem dor, né? Outro dia teve um investidor lá que se aproximou da gente, falou, quero investir em meu hotel. O preço dele é esse. O sujeito falou, não, mas a construção vale mais do que isso. Mas existe uma diferença entre o valor da construção e o valor do negócio. Né? O valor do negócio hoteleiro, principalmente na Barra da Tijuca, foi destruído. Essa é uma coisa que a gente fala bastante no livro, que é o custo de reposição versus preço de mercado. Então o preço do mercado hoje lá está abaixo do custo de reposição. O valor do negócio hoteleiro, ele está inferior ao custo de reposição do ativo. Então, por isso que você não tem nem fundo oportunista entrando nesse mercado. Porque ele não tem como ganhar dinheiro com o negócio. Não consegue ver como que, mesmo comprando abaixo do mercado, o que ele vai investir não vai rentabilizar. Ele pode rentabilizar isso em outro lugar. Tem que esperar um pouco mais, talvez, para poder... Na nossa visão, o mercado da Barra da Tijuca ainda vai demorar uns 4 anos. Entendi. E se tiver a sorte de ter Bolsonaro presidente. Entendi. E em outros lugares, Marino, como é que fica?
Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que também teve um problema similar ao do Rio de Janeiro. Tá. É uma cidade que teve os problemas iniciando antes, porque o incentivo não foi para as Olimpíadas, foi para a Copa do Mundo. Então, a maioria dos hotéis entraram em operação em 2014 e a super oferta se estabeleceu num momento em que a economia começou a declinar. Na hora ruim. Então Belo Horizonte sofreu demais. Tá. Agora, você teve muito hotel antigo que converteu uso para residencial, você teve, enfim, a concorrência, né, o mercado acaba naturalmente selecionando os melhores. Tá. Então, aqueles que estão em localidades ruins, por exemplo, o sujeito vai lá e constrói um hotel no meio da Pampulha. Pampulha é um lugar muito bacana, mas é completamente residencial. Sim, não é o lugar normal Não é um lugar... de fazer negócios. Exatamente. Ou mesmo turismo, né? Não faz o menor sentido você... Você passa na Pampulha, mas não vai ficar lá na Pampulha. Exato. Tá. A não ser que você vá, sei lá, na Universidade Federal, né, que fica a 1 quilômetro e pouco, mas o movimento da universidade não justifica. Então, o mercado de Belo Horizonte tem alguns hotéis que já se posicionaram muito bem, por conta da localização, por conta de produto, por conta de serviço, já passaram por essa crise, ainda não estão conseguindo gerar a lucratividade que deveria gerar por conta da qualidade dos produtos, por uma questão de, enfim, condição momentânea de mercado. Agora, você tem alguns hotéis que não estão ganhando dinheiro e dificilmente vão ganhar dinheiro no futuro. Um deles, por exemplo, nos pediu orientação e nós falamos, o problema é que o negócio hoteleiro nesta localidade não funciona. E tem algum lugar dando dinheiro, Marino? São Paulo, né? Olha, vou dar um exemplo, que é uma cidade que você conhece bem e que eu frequento todos os meses. Curitiba. Tá. É uma cidade que no ano passado teve uma grata surpresa. Porque no ano passado, e isso acabou impulsionando os negócios esse ano também, nós tivemos uma explosão do agronegócio. Então isso impulsionou a economia do estado. É muito forte nisso, né? E você tem o Porto de Paranaguá sendo lugar de saída da produção paraguaia. Sim. Então você tem a economia paraguaia crescendo. Que está indo muito bem, a nossa China da América Latina, né? Então, o Paraguai indo bem e o agronegócio indo bem, isso acabou repercutindo na economia do Paraná, que era no caminho ali. Né? Então, para dar um exemplo, ano passado a demanda hoteleira de Curitiba cresceu 8%. Você vai falar, bom, que cidade do Brasil teve a demanda crescendo nesse nível? Sim. Né? Nenhuma outra que eu tenha registro. São Paulo, por exemplo, teve crescimento de demanda, mas dependendo da região da cidade. Você pega a região da Berrini, por exemplo, ano passado cresceu 6%. A demanda? A demanda. Tá. E a oferta? A oferta está tendo ampliação neste segundo semestre. Agora que está chegando. Teve a inauguração do novo Hotel Berrini, hoje inaugura o Four Seasons. O Four Seasons chegou, né? O Four Seasons inaugura hoje, você teve o Palácio Tangará, mais distante. Sim. Você teve alguma nova oferta. Mas eu estou falando do ano passado, estou falando de 2017. Tá. Não estou falando de 2018. Tanto que os hotéis, na sua grande maioria, estabeleceram no seu plano estratégico de 2018 crescer a tarifa em 30%. Não conseguiram crescer em 30% este ano. Tá. Por conta do susto que a gente teve no país, né? O país começou o ano bem, começou com a economia crescendo, e, de repente, com a greve dos caminhoneiros, parece que o país tomou um choque, dizendo, nossa, nós não temos tanta chance de crescer assim, por conta de N riscos que existem à frente. Mesmo, Então, desde a época da greve dos caminhoneiros, a gente teve uma estabilização. Tem que esperar uma nova notícia. Isso tudo colocado, Marina, isso me lembra um pouco a história dos flats, né? Então, nós estamos numa situação no Brasil hoje que a hotelaria não está ainda dando o dinheiro que todo mundo esperaria que desse. Que foi, inclusive, os flats, depois uma super oferta, ficou um tempo que ninguém queria falar de flat, não rendia bem, era difícil vender, e daí veio a Hotel Invest, montou um fundo imobiliário, comprou muitos flats e foi dos fundos imobiliários que mais renderam, né, durante muitos anos, tanto de rendimento quanto de valorização. Como é que você vê essa história do fundo imobiliário com a compra do imóvel
E se não é uma hora de montar um outro fundo agora, aproveitando o Rio de Janeiro, por exemplo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos dar as devidas, os devidos méritos às devidas pessoas. Né? O fundo Max Invest, ele teve um grande conceituador, um grande idealizador, que foi o Rodrigo Machado, que chegou a ser diretor aqui da XP Investimentos, mas ele idealizou o fundo na época que ele estava na Ouro Invest. Ouro Invest, isso, Ouro Invest. Então, quando ele estava na Ouro Invest, ele teve essa ideia, e que basicamente era da criação de um fundo oportunista de adquirir ativos que estavam subavaliados. Exatamente. E que o mercado estava em fase de crescimento para poder vender depois. Né? Boa parte dos ativos do fundo foram alienados, né? Aí a empresa foi adquirida pelo grupo BTG, né? E aí, chegando no BTG, eles fizeram uma nova modificação de plano estratégico. Mas, de qualquer forma, o fundo de investimento imobiliário, diferentemente do investidor que compra o Condotel no lançamento, ele tem perfis distintos. Por quê? Porque o fundo de investimento imobiliário, ele é feito para oferecer renda imediata. Certo. Então, o investidor que procura um fundo de investimento imobiliário, ele procura um negócio que já está maduro, performado, rendendo, para ele se aproveitar disso. A maioria é isso mesmo, dos investidores que querem uma renda a longo prazo, não pensam em vender. Para isso que existe o fundo imobiliário. E não é apenas aqui, fora também. Claro. Os REITs, né, os Real Estate Investment Trusts, famosos REITs nos Estados Unidos, eles têm este perfil de oferta de investimento. Que é a maioria. Tem outros investimentos estratégicos, mas essa é a maioria. E esse da Hotel foi diferente, né? Ele nasceu como um fundo oportunista, que acabou, enfim, dando um resultado muito bom. O Condotel, diferentemente do fundo imobiliário, ele é um produto ilíquido. O fundo imobiliário já te apresenta liquidez. Está na bolsa de valores, o valor é baixinho. Então, o Condotel, ele é um negócio ilíquido. O Condotel é um flat, né? Explicando um pouquinho o que é o Condotel. Bom, vamos lá, vamos definir o que é o Condotel. O Condotel é um hotel estruturado na forma de condomínio. Que você vende na planta, geralmente, durante Via de regra, ele é lançado antes da construção. E ele busca juntar investidores, um grupo para investir, para poder fazer a construção e operação do hotel. Né? Então, aí você tem uma dicotomia de pensamento, porque é o seguinte: o investidor que procura o Condotel é o investidor que quer uma renda. Certo. E o Condotel, ele não te dá uma renda no momento que você o adquire na planta. Sim. Ele pode te dar uma renda depois que ele estiver já maduro e em funcionamento. Mas a grande maioria dos negócios de Condotel acontecem como lançamento de oferta pública. E a vantagem de pagar parcelado, isso durante a obra, né? Então, aquele investidor que pensa em fazer uma espécie de plano de pensão, então ele vai pagando aquele investimento ao longo do tempo. Certo. Num determinado momento ele entra em operação, ele ainda continua pagando uma parte desse investimento, porém agora com os rendimentos. Sim. Né? Ajuda um pouquinho no de pagamento. Forma que num determinado momento, quando ele se aposentar, ele tem aquele negócio pago e rendendo para ele. Essa é a maior parte dos investidores desse tipo de produto. Que não quer administrar depois um imóvel, uma kitnet, ele quer que alguém administre, que alguém cuide da manutenção do empreendimento e que ele consiga ter uma renda passiva, vamos dizer, não uma renda que ele tenha que correr atrás. Então esse investidor, ele não tem muito conhecimento sobre o que é um negócio de hotelaria. Daí você vai falar, bom, por que a CVM se imiscuiu num negócio imobiliário? Então vamos lá. Em 2001, que foi o ano que encerrou a onda dos flats, né? No final de 2001 adveio a Lei 10.303. A Lei 10.303 introduziu no direito brasileiro o conceito do valor mobiliário genérico. Certo. Foi uma espécie de copia e cola da definição da security norte-americana. Né? Por que isso aconteceu?
Porque naquela época, alguns investidores foram prejudicados com produtos como boi gordo, como o avestruz. Boi gordo foi uma venda que teve de ações de boi no pasto, que depois teve um problema grave e virou pó, praticamente. Exato. Né? E aí as autoridades não tinham instrumentos legais para, vamos assim dizer, tentar proteger os investidores ou até punir esses maus empreendedores. Certo. Então, o que aconteceu? Importou-se da legislação norte-americana o conceito da security, passou a se chamar valor mobiliário genérico e basicamente diz o seguinte, que é valor mobiliário considerado genérico qualquer oferta pública de contrato de investimento coletivo que o investidor espere lucros e que dependa de terceiros. Isso é uma definição genérica. E o Condotel entrou nessa genérica. O Condotel entrou nisso. Né? Então, é exatamente isso quando mesmo. foi em dezembro de 2013, a CVM publicou um alerta ao mercado dizendo o seguinte, olha, existem agentes do mercado imobiliário ofertando contratos de investimento coletivo que deveriam ter aprovação e autorização da CVM e, portanto, isso é uma oferta irregular. Nesse momento, muitos players pararam de fazer qualquer tipo de oferta, até porque a grande maioria das grandes construtoras naquela época estavam listadas na Bolsa, já eram fiscalizadas pela CVM. Criou uma dúvida nova do negócio. Não queriam ter problema com a CVM. Tá certo. Né? Só que muitos construtores e incorporadores imobiliários de médio e pequeno portes não tinham esse medo da CVM e continuaram ofertando irregularmente. Como é que a gente acabou ajudando isso? Né? Esse tema eu discuti na Fundação Getúlio Vargas, onde eu sou professor, discuti com outros professores e todos falaram, puxa, a gente precisaria ajudar. E todos olharam para mim e falaram, bom, você é o responsável por essa matéria. Grande grupo, né, Marino, para poder... Então, a minha matéria é investimentos hoteleiros, então por que você não chama a CVM para uma conversa? E aí nós fizemos um convite à CVM, aí um superintendente se apresentou, superintendente de registros de ofertas, ela se apresentou na CVM e nós explicamos 40 anos de história deste produto, que começou como a parte hotel, virou flat. Isso é muito legal, você conseguir falar com o regulador e ajudar a criar. Eu acho interessante esse teu trabalho, que você trouxe CVM, trouxe Secov, trouxe Sinduscom, trouxe a Bolsa mesmo, que você consegue equilibrar melhor. Na hora que você põe todo mundo na mesa e discute, né, por mais que não fique bom só para um, fica bom para a maioria, né? E ficou boa a lei? Funcionou bem? Então, ao longo desses 4 anos e meio, né, até que a Instrução Normativa 602 fosse publicada, nós tivemos oportunidade de poder interagir com todos os players do mercado, com o regulador, desenvolvemos mesas redondas, está tudo publicado, então foi um negócio bem bacana. Ao longo deste processo, primeiro, houve a publicação da Liberação 734, que quem for ler as mesas redondas vai observar que essa deliberação foi consequência das discussões. Certo. E a Instrução 602, idem. Né? Então, se nós estamos satisfeitos com a regulação, eu te digo sim. E por quê? Em primeiro lugar, porque para este tipo de negócio, fica muito claro que a função da CVM é exigir, né, que o investidor tenha condições de tomar uma decisão adulta. Então, a partir do momento que um incorporador imobiliário vai fazer uma oferta de um condotel, ele fica obrigado a oferecer uma série de documentos. Análise de mercado, que você vai não apenas análise de mercado, estudo de viabilidade econômica e financeira, mas também disponibilizar todos os contratos, prospecto, análise de risco. Então você tem ali um capítulo, né, dentro do prospecto que precisa estabelecer quais são todos os riscos que o negócio está feito. Então o investidor ele tem transparência para que ele possa tomar a decisão se o negócio faz sentido para ele ou não. Agora, no momento que ele tomou aquele risco, ele entrou no negócio. A dona Maria hoje, então, que conversou, está muito mais
instruída. Ela pode consultar um advogado, a gente recomenda sempre em qualquer transação imobiliária, recomenda pegar um advogado, ler todos os contratos, ler todos os prospectos, né? E isso antes da obra estar pronta. Então, você prometeu, aí tem todos esses documentos que podem ser lidos, tem que assinar, o investidor tem que assinar um termo de que teve à disposição todos os documentos, e daí durante a obra você tem que atualizar anualmente, não é isso, Marino? Esses estudos de mercado, os estudos né? de viabilidade, eles precisam ser atualizados anualmente. E a informação ela precisa estar disponibilizada para todos os investidores. Você vai falar qual que é o motivo. Tá. O motivo é para que o investidor esteja a par do que está acontecendo no mercado e possa até tomar a decisão de vender no meio do caminho. É previsto contra o realizado. Vai andando, né, o empreendimento e ele vai vendo como é que está a coisa e vai ajustando o seu perfil, como você disse no começo, de investidor, ao que está acontecendo no mercado. Existe uma expectativa. E existe uma capacidade de realização de coisas. Então, o que eu gostei da regulação é exatamente esse aspecto de transparência. Tá. Né? Além disso, é importante que o consultor envolvido na transação, ele também esteja transparente perante o investidor, declarando até qual é o valor do seu contrato, qual é o escopo do seu contrato, tá. Entende? Se ele não tem outros benefícios que não seja pura e simplesmente conflito de interesses qualquer, que se não tudo há claro na mesa, né? Exatamente. Então, isso é tudo muito bom, muito importante. Você falou da Dona Maria. Eu acredito que o perfil do investidor vai ter uma pequena alteração. Vai ficar um pouco mais profissionalizado, você acha? Eu acho que sim, porque... Tá. A Dona Maria, ela em princípio não tem tempo e não tem o desejo de ler toda essa documentação. E do risco turismo também, que ela não é o negócio dela, né? Ler tudo isso e também o risco turístico é um outro risco, né? Então, é muito provável que a Dona Maria, ao longo do tempo, passe a ser uma investidora de fundo imobiliário. Tá. E não mais uma investidora do Condotel. E é possível que o investidor do Condotel seja um sujeito que antes investia só no fundo imobiliário e que agora também diversifica por uma questão de conhecimento e de especialidade. Se especialize, né? Exato. Então o Marinho está falando uma coisa muito importante aqui, né? Que quando nós começamos a vender os condotéis, eu sou incorporador, vendi um condotel também, passei para esse condotel, o Marino me seguiu aqui, né, Marino? Trouxemos já 6 bandeiras nesse condotel. Começamos com bandeira americana, depois uma nacional, depois nós tocamos o hotel, aí outra americana, aí uma europeia que comprou a rede nacional, depois uma americana novamente e agora arrendou o hotel. E nós contratamos e destratamos amigavelmente todos os contratos, né? Foi tudo muito bem feito. E nós, quando vendemos para perfis diferentes. E eu vejo isso que você está dizendo. Tem a Dona Maria, que realmente levou um susto, porque ela não sabia que era um negócio turístico, nem nós sabíamos na época ainda, 20 anos atrás. A gente foi aprendendo junto, né, Marino? É um negócio. E hoje tem pessoas desses 50 e poucos investidores que adoram flats, que investem em condotel, investem em flats, e a Dona Maria talvez ficasse melhor realmente com o fundo. Eu vou ser assim, talvez até um pouco mais arrojado na minha previsão. Tá. Não apenas eu acredito que o investidor vai ter o perfil alterado, como eu acho também que os sistemas de governança dos empreendimentos, eles sofrerão uma modificação. Explico. Tá. As companhias tipicamente norte-americanas foram as que vieram para o Brasil e ajudaram a popularizar esse hotel em sistema condominial, adotando formas de trabalho de prestação de serviços sem risco. Ou seja, o operador hoteleiro ele passa a ser um administrador do negócio hoteleiro, se remunerando com taxas ou com honorários, em boa parte independente do resultado do hotel. Esse ponto é importantíssimo que está tocando, Marino. Então, e esse foi o início do negócio. Tá. Com o passar do tempo, os investidores começaram a perceber que há risco no negócio. Risco para ele. A administradora, investidor. Ela corre muito pouco risco. Apesar de ter uma parte variável do lucro, o grosso que ela ganha é da renda, da receita. Né? Na verdade é o seguinte, se você pensar no risco financeiro, sim.
mas você tem outros riscos envolvidos, Tá. que é o risco da marca, você tem uma série de outros riscos. De qualquer forma, olhando pela perspectiva do investidor, o investidor ele passou a pensar o seguinte: puxa, eu estou envolvido num risco financeiro, mas eu quero estar envolvido no risco imobiliário apenas. Tá. Então, a primeira modificação que a gente viu no mercado foi logo depois da crise dos flats. Uma empresa francesa percebeu isso, que foi a Accor, e ela mudou o formato do seu negócio. Ao invés de ser apenas um administrador, ele passou a ser um administrador que aporta capital caso seja necessário, tirando o investidor do risco do cash call, do risco de ter que aportar recursos. Que é muito comum, né, Marino? Porque o hotel é uma obra que não para nunca. O desgaste é muito grande, toda hora tem que estar investindo. Se não investir, fica velha muito rápido, para de vender e entra aquele ciclo perverso, né? No caso específico da Accor, ela mudou o seu contrato dizendo o seguinte: eu recebo um percentual do resultado, mas se faltar dinheiro eu aporto. Legal, e isso me aí. reembolso lá na frente. Sim, na hora que der lucro eu pego de novo. Quando que tiver dinheiro. Então, Tá. ela foi, vamos assim dizer, visionária o suficiente para entender: se eu adotar uma postura um pouco diferente, é capaz de eu abocanhar uma boa parte do mercado. E deu certo. Claro que deu certo, porque Deu certo, essa tá? era uma crítica que eu tinha muito grande, Marino, porque troquei de bandeira várias vezes, exatamente porque nunca ajudaram. Elas nunca ajudaram nem com capital de giro, nem com reforma, e sempre ganhando dinheiro, independente do nosso lucro investidor, a gente sofrendo lá, eles previram ganhar X, davam X dias para o 3, e prestava contas disso, e para ela estava tudo bem. E para nós aquele sofrimento. E fui mudando de bandeira, tentando sempre buscar uma bandeira que ganhasse mais no variável junto conosco. E não existe isso. As bandeiras querem ganhar uma grande parte no fixo, ali na receita, e no variável um pouquinho. Que bom que a Accor fez essa gestão. Espero que outras bandeiras façam também. A também Accor fez isso. essa mudança. Isso foi em meados dos anos 2000. Tá. Só que poucas as empresas... 2000? Não, 2000? Há 20 anos atrás? Isso. Ah, tá. Isso, 2005, 2006. Quando o mercado entrou em crise, Sim. para evitar perder contratos, Tá. ela mudou o sistema. Só que poucas empresas a seguiram. Tá. Só que outras empresas que estão entrando no mercado estão aceitando sistemas de governança que nós, da BSH especificamente, estamos demandando em todos os empreendimentos que a gente Isso é muito legal, participa. Marino. Precisamos mudar isso, porque isso aí está injeção no mercado realmente, né? Então, te dou como exemplo um hotel que nós empreendemos com a Tecnisa em Curitiba. Sim. O NH Curitiba. Fui visitar, excelente hotel, um hotel muito bem construído, muito bem decorado, né? Bem localizado. É um conceito bastante interessante que envolve também um residencial com serviços, que tem serviços do hotel. A gente acabou criando um negócio que tem um ganha-ganha. Para o hotel existe uma diminuição de custo fixo e para o residencial existe um serviço por um preço muito mais barato. É um hotel com residencial junto, é um Exatamente. mix use. Tá. Então, quer dizer, você tem alguns andares que são hotel, outros andares que fazem parte do residencial e todos se beneficiam de toda a estrutura. Para quem, enfim, vai a Curitiba, aconselho, pode ficar no NH Curitiba, que é o melhor hotel da cidade. Mas quando nós concebemos este empreendimento, nós concebemos um sistema de governança que é talvez o mais moderno do mercado hoje. Tá. E como é esse sistema de governança? Nós, como asset managers, como conceituadores do empreendimento... O que é um asset manager, Marino? Um asset manager é um agente de investimentos, um especialista em investimentos, que cria um plano de negócios, Tá. convida investidores a aderirem a este plano, Tá. ganha junto com os investidores, até o momento em que ele encerra o ciclo do investimento para os investidores, vendendo as suas posições e encerrando o ciclo. No caso da hotelaria, o asset manager hoteleiro, a mesma coisa, ele cria esse plano estratégico de investimentos, ou asset management plan, né, como a gente diz, Tá.
convida investidores para participarem desse plano, gere o negócio para poder entregar aos investidores os fiscaliza rendimentos. a gestão. O asset manager é um gestor de patrimônio, né? Mas ele não está gerindo ali patrimônio. Está gerindo o investimento do... Um asset manager hoteleiro tem 3 funções. Tá. Ele precisa ser o gestor do investimento, Tá. que é o sujeito que cria esse plano. Mas não o gestor da operação, a bandeira não, é outra investimento. coisa. Gestor do investimento, é isso aí. Ele é o gestor do investimento, ele é o supervisor da operação. Isso. Para ter certeza de que o hotel está sendo bem cuidado, de que as receitas estão sendo maximizadas, de que os custos estão sendo minimizados. E, em terceiro lugar, ele é o supervisor do ativo físico também, para ter certeza de que o ativo está sendo bem cuidado, bem mantido e bem reinvestido. Tá. Assim, se eu pudesse dar uma definição diferente, eu vou usar a definição do professor Paul Bills, da Universidade de Denver, que diz o seguinte, que o asset manager hoteleiro, ele é como o capitão de um navio que procura navegar com a maior velocidade possível, mas com a maior economia de recursos. Tá bom. Para chegar no destino final no menor tempo Legal, possível. Boa analogia. É isso que um asset manager faz. Então, nós fizemos exatamente isso nesse empreendimento. Nós conceituamos o negócio, criamos o plano estratégico de investimentos, convidamos os investidores para participarem, nós fazemos a gestão, fiscalizando o operador hoteleiro, entregando dividendos e recomendando, quando for o caso, o momento da sua saída. Tá. Mas qual a grande novidade neste negócio especificamente? É que nós criamos uma sociedade com todos os proprietários, recebemos a posse do imóvel, do hotel, e fizemos uma locação para o operador hoteleiro. De forma que nós dividimos o risco imobiliário do risco da operação. Então o operador hoteleiro ele nos paga, na verdade, 3 aluguéis, paga um aluguel fixo, um aluguel variável com base no faturamento e um aluguel variável com base no resultado. Eu acredito que este é um modelo que tende a prosperar agora. Então é um aluguel fixo, um variável no resultado? Não, um fixo, um variável na receita, no faturamento e um variável no resultado. Então você está atrelado um aluguel fixo mais baixo, depois se a receita subir, se tem um aluguel variável, sobe ou baixa de acordo com a receita, e uma parte do lucro. Exatamente. Entendi. Legal. Então esse é o futuro, você acha, Marino, da hotelaria? Eu acredito. Vai para esse lado, assim, de ter uma melhor governança e talvez as administradoras terem um pouco mais de flexibilidade no contrato? Porque entenda comigo, hotelaria é um negócio de capital intensivo. Sim. Capital no Brasil é um bem escasso. Então quem tende a ditar o futuro deste negócio é quem detém o capital. Entendi. E não quem detém a expertise de operação. Você vai falar, mas na América do Norte, na Europa, são as empresas hoteleiras aquelas que dirigem um negócio. Eu concordo com você, por uma série de fatores. Sim. No hemisfério norte, nós temos o dinheiro disponível, Sim, o juro barato e o cliente rico. É outro jogo. Aqui nós temos o dinheiro indisponível, custa caro e o nosso cliente é sensível a preço. Então, não são as mesmas regras que devem ser obedecidas aqui, porque as nossas premissas macroeconômicas são diferentes. Bem, tivemos uma aula, estamos quase concluindo já o nosso horário aqui. Tivemos uma aula de hotelaria muito bacana aqui com o Marino. O Marino é uma pessoa que é muito aberta. Há 20 anos atrás me recebeu lá quando eu comecei a pensar em hotel. Nos intercalamos profissionalmente no meio do caminho com várias consultorias sobre rede, sobre a tributação, que também entende muito bem, né, Marino? Você tem todo um caso de tributação que você ajudou a desenvolver no mercado como regulação. Tem o Condotel. Faz a parte de estatística, de estudo de mercado, a parte de desenvolvimento também, você ajuda, e depois agora o Asset Manager, né, Marino? E de tudo isso, Marino, vou deixar uma informação só para o nosso investidor. É hora de investir, não é hora de investir? Qual é se fosse para concluir esse papo numa conclusão só, eu diria o seguinte, então vou conversar com o seu, investidor. Eu diria o seguinte, sempre é hora de investir e sempre é hora de desinvestir. Todo mercado apresenta circunstâncias e negócios
que são propensos a receber um investimento, e todo mercado também apresenta circunstâncias para você desinvestir. Quando você pensa em hotelaria e você pensa num país enorme como o Brasil, você encontra uma diversificação de mercados tão grande que você vai encontrar sempre algum mercado que tem oportunidade para entrar e algum mercado que tem oportunidade para sair. Então, como qualquer negócio que tem a regra básica do comércio, o lucro você encontra na diferença entre a compra e a venda. A diferença é que o negócio hoteleiro, entre você investir e você desinvestir, você ainda se apropria de um fluxo de caixa durante o período em que você foi o dono daquele negócio. Então, eu recomendo estar sempre atento, observando as condicionantes de mercado e percebendo antes dos outros os momentos de crescimento de mercado para que você possa pegar o upside desse negócio. Muito bom, Marino. Ricardo, exatamente isso, é o conhecimento, né? Você está trazendo conhecimento e experiência, precisa investir ou desinvestir antes de ir na maré, vai estudar, vai conhecer o contrato profissional, e é nesse item que a gente traz o curso Lucro com Imóveis. Entra lá no infomoney.com.br, lá vai ter inclusive esse tema da hotelaria aqui. Te agradeço imensamente, viu, Marino, eu que te agradeço, trazer todo o teu conhecimento. Eu que te agradeço aqui pela entrevista, pela oportunidade de falar com os teus investidores, e recomendo quem quiser mais informação acessar o nosso site, que é bshinternational.com. Eu pessoalmente estou à disposição também para qualquer esclarecimento. Meu nome é José Ernesto Marino Neto e, enfim, estamos à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, Marino. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Então, quero agradecer a toda a audiência, dizer que voltamos daqui a 15 dias em mais uma entrevista e também registrar um dado importante. Hoje nós estamos no empreendimento ícone aqui de São Paulo, né, Marino? Que é o São Paulo Corporate Towers, onde a Infomoney se mudou recentemente, está inaugurando aqui essa semana passada aí esse estúdio, né? Uma visão maravilhosa de São Paulo, empreendimento ícone, mercado imobiliário, é o nosso tema que a gente é apaixonado aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Ricardo.